Sabe quando alguém tenta explicar o que é OpenUSD? Quase sempre surge uma analogia tipo, é o Photoshop para 3D. Mas será que essas comparações realmente ajudam? Ou acabam mais confundindo do que explicando? Hoje a gente vai colocar essas analogias à prova para entender de verdade o que é o OpenUSD e, mais importante, como ele funciona por dentro. Pois é, essa é a grande pergunta, né? A comparação com o Photoshop é fácil, é um jeito rápido de entender a ideia. Mas será que ela não simplifica demais a coisa toda? Será que não acaba escondendo a verdadeira genialidade e o poder do OpenUSD? Vamos mergulhar a fundo nisso e descobrir. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai dar o veredito sobre as analogias mais comuns. Depois, vamos revelar o segredo de tudo, a tal da força livre RPS. Daí, a gente entende por que o USD não é um banco de dados. Aplica isso num exemplo prático e, para fechar, vamos ver as lições mais importantes para não cair em nenhuma armadilha. Então, bora lá. Nossa primeira parada é para fazer um fact-checking, uma checagem das comparações mais populares que a gente ouve por aí sobre o OpenUSD. A primeira analogia, e talvez a mais visual de todas, é essa ideia de empilhar camadas, como se fossem aquelas folhas de acetato, sabe? Cada uma adiciona ou modifica alguma coisa, mas sem nunca destruir o que está por baixo. E essa acertou em cheio. Tá corretíssima. A edição não destrutiva é simplesmente o coração do OpenUSD. Opiniões que são consideradas mais fortes sempre vão se sobrepor às mais fracas. E o melhor, de uma forma totalmente previsível, sem alterar os dados originais. Ok, vamos para a segunda comparação. A ideia aqui é criar um contraste, né? Pegar o USD e colocar do lado de algo super rígido e estruturado, como uma planilha ou um banco de dados, para ressaltar o quanto ele é flexível. Essa aqui ajuda, mas com ressalvas bem importantes. O contraste é útil para entender a flexibilidade, claro, mas tecnicamente falando, o USD é um grafo de cena. Pensa mais como uma árvore de relações, não uma tabela. Ele não usa chaves primárias, não usa joins, a lógica é completamente outra. E a terceira ideia que sempre aparece, a de que a ordem das coisas não importa tanto assim. Que dá para começar um trabalho com elementos bem básicos, uns placeholders, e só lá na frente, bem depois, encaixar os modelos pesados e super detalhados. E sim, isso também está certíssimo. A composição no SD é totalmente modular, não é linear, é super tranquilo adicionar ou até reordenar os elementos a qualquer momento do processo. Mas, atenção, tudo isso só funciona por causa de um único princípio fundamental. E aqui está ele, o grande segredo. O que garante que toda essa flexibilidade e essa composição não destrutiva não vire uma bagunça completa? É uma regra de precedência muito clara, conhecida como a ordem de força LIVRPS. É ela que coloca ordem na casa. O conceito de força é bem simples de entender. Imagina que duas camadas diferentes tentam definir a cor de um mesmo objeto. Uma diz que é azul, a outra diz que é vermelho. O SD não trava, ele não fica confuso. Ele tem uma regra clara para decidir qual opinião vale mais. E a mais forte sempre vence. E essa é a regra de ouro, a hierarquia exata, LIVRPS. Lá no topo, com a força máxima, está o L de Local. São as edições feitas diretamente no arquivo que está aberto. Elas mandam em tudo. Abaixo vem Inherits e Specializes, que são tipos de herança. Depois os Variants, que servem para criar variações de um mesmo ativo. E lá na base vem as References e os Payloads, que são as formas de trazer outros arquivos para dentro da cena. Essa ordem garante que o resultado final seja sempre o esperado, sem surpresas. Agora sim, vamos aprofundar aquela ressalva. Entender de vez por que o USD não é e nem se comporta como um banco de dados é o pulo do gato para usar a ferramenta do jeito certo. Essa tabela deixa as diferenças bem claras. Olha só a primeira linha, identidade. No SD, um objeto é identificado pelo seu caminho, tipo um endereço de arquivo, /mundo/ativo. Num banco de dados, é um número, uma chave primária. As ligações no SD são feitas por arcos de composição, enquanto os bancos de dados usam joins. E o mais importante de tudo, a evolução no SD é com overrides não destrutivos, bem diferente dos comandos update e delete, que alteram os dados para sempre. É aqui que a mágica da composição acontece, através desses operadores. As sublayers empilham arquivos igual às transparências da analogia. Simples assim. Já as referências fazem o tipo de enxerto de um ativo na sua cena, como colocar um galho novo numa árvore. E os payloads são como referências preguiçosas, só são carregados na memória quando é realmente preciso. A frase para guardar é essa: sublayer é incluir, referência é enxertar.
Ok. Muita teoria. Vamos ver como isso tudo funciona num cenário do mundo real. Imagina o seguinte, uma equipe está trabalhando na automação de um reator industrial, mas o modelo 3D do prédio onde ele fica só vai chegar no final do projeto. O segredo aqui é começar definindo caminhos estáveis que não vão mudar. Depois, cada time, o de lógica, o de automação, trabalha na sua própria sublayer. Quando o modelo pesado do prédio finalmente chega, ele é trazido como uma referência ou, melhor ainda, um payload, para não pesar a cena. E se a hierarquia precisar de algum ajuste, sem problemas. Dá para reordenar as camadas ou usar operadores como relocates para corrigir caminhos. Tudo isso sem tocar no arquivo original do prédio. É um sistema incrivelmente flexível. Para a gente fechar, vamos voltar lá para o começo, para aquelas analogias. Agora que a gente entende o que tem por baixo do capô, vamos ver exatamente onde elas podem se tornar perigosas se forem levadas ao pé da letra. Aqui estão as 3 armadilhas mais comuns. Primeira, achar que é só como Photoshop. Isso ignora os operadores mais poderosos, como as referências. Segunda, confundir camadas com controle de versão. São coisas completamente diferentes. E a terceira, que é o erro mais fundamental, pensar com cabeça de banco de dados, com chaves e joins. O modelo mental correto é o de um grafo de cena, com caminhos e arcos. Se tem uma coisa para levar de toda essa análise, é isto aqui. O poder e principalmente a previsibilidade do OpenUSD vem do seu sistema de composição que é baseado em regras. Aquela hierarquia de força, a LIVIRPS, não é só um detalhe técnico, não. É a fundação de tudo. Então, no final das contas, as analogias foram testadas e a verdade por trás delas foi revelada. A pergunta agora muda. Não é mais o que é OpenUSD, e sim como a gente pode usar esse sistema de composição para construir o futuro. A questão que fica no ar é, será que os pipelines de hoje estão prontos para essa nova forma de criar?